Quero levá-lo em uma viagem como nenhuma outra, uma viagem ao fim do mundo. Ao longo da história do mundo, ouvimos falar de guerras, enchentes, injustiças e tragédias que assolaram o nosso planeta. Todo mundo fala sobre o fim do mundo. Nunca antes uma frase foi tão falada, tão explorada, tão enfeitada. Acidentes aéreos, chuvas e enchentes, terremotos, furacões, guerras, injustiça social, fome, indiferença, falsidade religiosa. Palavras como tsunami, até pouco tempo atrás mal sabíamos o seu significado e agora aparecem como palavras comuns. Por que tantas tragédias? Por que tantas catástrofes? São tantos os nossos questionamentos, mas a Bíblia não nos deixou sem respostas. Existe uma explicação para tudo isso. Ao final desta viagem, você não será mais a mesma pessoa. Deus vai falar com você. Ele tem mensagens importantes para a sua vida. Ele está interessado em você. E para provar que Ele se preocupa com a sua vida, Deus nos deixou a Bíblia Sagrada. Um conjunto de 66 livros escritos em mais de 1.600 anos por mais ou menos 40 autores. O seu conteúdo tem mudado a vida de milhões de pessoas, tanto no passado como no presente. Algumas características fazem da Bíblia um livro diferente de todos os outros, como por exemplo, a atualidade. Antes do ano 100, todos os livros da Bíblia já estavam escritos, mas quando analisamos o conteúdo, parece que esses livros acabaram de ser escritos. Eles não têm data de validade. Suas mensagens são fundamentais para nós. Outra importante característica está nos achados arqueológicos, como, por exemplo, nos manuscritos do Mar Morto, que comprovam que, apesar da Bíblia ser um livro muito antigo, o conteúdo foi preservado. Não há alteração no texto que temos. A Bíblia nunca errou, não erra e nem errará. O seu conteúdo vem de Deus. E isso é a garantia de que tudo o que a Bíblia diz é a verdade. A maioria das pessoas, aqui no Brasil, amam e respeitam a Bíblia. A cada dia, aumenta o número de pessoas que querem compreender melhor este livro. Mas muitos encontram dificuldades para entender, principalmente o livro do Apocalipse. Sua linguagem, cheia de símbolos e descrições de animais misteriosos, só pode ser compreendida conhecendo bem a própria Bíblia. Nela está a chave para interpretar as fascinantes revelações do Apocalipse. Este livro não é um tesouro escondido no passado, nem uma penumbra de um futuro distante. É um livro para os nossos dias. O anjo de Deus ordenou quanto ao conteúdo do livro em Apocalipse capítulo 22, o verso 10. Não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. O livro do Apocalipse é um livro aberto, especialmente para os nossos dias. Há muitas perguntas que fazemos sem respostas. Por quê? Aparentemente é esse o grito que temos dentro da nossa garganta. Por que criancinhas nascem defeituosas? Por que inocentes morrem como consequências de motoristas alcoolizados? Por que tanta indiferença? Até quando continuaremos ouvindo tragédias? O livro do Apocalipse é um livro aberto e nele encontramos a chave que desvenda o futuro, um resumo que toca nos principais temas envolvendo a salvação do ser humano deste mundo completamente tomado pelo mal. O nome do livro significa revelação. Deus não quer que seus filhos andem perdidos por este mundo. Ele, no Apocalipse, mostra a direção segura. Foram 5 estágios pelo qual o livro do Apocalipse passou até chegar a nós. Primeiro, Deus deu a revelação para Jesus Cristo, o Deus Filho. Segundo, Jesus enviou por intermédio do seu anjo. Terceiro, a notificação que deveria chegar ao profeta João, que na época estava preso na ilha de Pátimos, no mar Egeu, por ordem do imperador Domiciano. Naqueles dias, Pátimos servia como prisão de segurança máxima. Quarto, João recebeu uma ordem de escrever tudo o que estava vendo e mandar para 7 igrejas, que ficavam localizadas na Ásia e assim, quinto, mostrando aos seus servos as coisas que em breve deveriam acontecer.
No livro do Apocalipse há uma bênção prometida. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Apocalipse capítulo 1, verso 3. Sem dúvida, a razão principal da bênção aos que estudam e obedecem à palavra de Deus é o seu conteúdo. Em João 5,39, Jesus diz que a Bíblia testifica de mim. Uma idosa senhora vivia sozinha e ficou doente. Diariamente um casal começou a visitá-la ajudando em sua recuperação. Ela era muito pobre, tinha falta de muitas coisas. Nas visitas, o casal ouvia da velhinha que ela tinha um filho morando nos Estados Unidos e que toda semana enviava cartas a ela, sempre mandando um cartão postal verde. E todos os cartões são sempre iguais, ria ela. Se o filho era tão atencioso assim, vivendo em um país com boas condições, por que não ajudava a mãe? Pensava o casal a cada visita. Em uma dessas visitas, quando a velhinha contava que havia recebido mais uma carta do filho com mais alguns cartões verdes, o casal intrigado pediu para ver a carta. Quando abriram o envelope, descobriram que o cartão postal, na verdade, eram notas de $100. Aquela senhora tinha centenas daquelas notas guardadas em uma caixa, como recordação do seu filho que morava tão longe. Esse filho enviava por mês uma boa quantia para que ela vivesse bem, mas ela estava vivendo na extrema pobreza. Coisa parecida acontece com muitas pessoas hoje. Jesus, a pérola de grande valor, nos tornou ricos na revelação do Apocalipse. Por meio deste livro, encontramos os meios para o nosso bem-estar. E assim Jesus coloca a nosso alcance a promessa e a certeza da sua bênção. Pode ser que até hoje a Bíblia em sua casa esteve guardada na estante ou simplesmente aberta em cima de uma mesa. Você precisa enriquecer-se com o valor da revelação que Deus nos enviou. Deus quer tirar você de onde você está e abrir um novo mundo e uma nova vida para a sua família e os seus amigos. Você tem um precioso tesouro nas mãos. A Bíblia tem a saída e a solução. Por isso Jesus usava a própria Bíblia para explicar as profecias. Em Lucas 24, 27 diz: E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Jesus selecionou trechos da Bíblia onde os escritores bíblicos haviam escrito algo sobre ele. Uma das chaves para a compreensão do Apocalipse está na primeira parte da Bíblia, chamado de Antigo Testamento, escrito antes da primeira vez que Jesus veio ao mundo, no ventre de uma mulher. Dos 39 livros do Antigo Testamento, 27 são citados no Apocalipse. Dos 404 versos do Apocalipse, 276 são citações de outros autores bíblicos. Jesus usou a Bíblia para explicar a própria Bíblia. Existem muitas explicações humanas, o eu acho, quando o assunto é a vontade e as verdades de Deus para os seres humanos. Não caia nessa armadilha. Estou dizendo a você, leia e estude a Bíblia. Procure nela as respostas. Tudo o que eu tenho para lhes dizer está baseado na própria palavra de Deus. Se você não tem uma Bíblia, consiga uma e acompanhe o que Deus está querendo lhe dizer através da sua palavra. A mensagem do Apocalipse chegou até João através daquilo que ele viu e ouviu. Deus usou os sentidos humanos para a revelação. Em Apocalipse capítulo 1, verso 11, João ouve: O que vês, escreve em um livro e manda às 7 igrejas. E no verso 12, voltei-me para ver quem falava comigo. E voltado, vi 7 candeeiros de ouro. Cada um desses candeeiros representa uma dessas 7 igrejas que receberiam uma mensagem especial de Deus. Em sua vida aqui na terra, quando Jesus pregava, ele falava através de parábolas. O livro do Apocalipse tem uma simbologia. Foi escrito usando uma linguagem simbólica. Qual o motivo de um livro que se autodenomina Revelação de Jesus estar escrito assim? Veja a explicação que o próprio Senhor Jesus deu. A vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Lucas capítulo 8, verso 10. Jesus usou esse método de falar e ensinar para que somente entendessem aqueles que estavam relacionados com coisas espirituais. Se o Apocalipse estivesse em uma outra linguagem literal, há muito tempo os inimigos de Deus e da sua palavra já teriam destruído este livro. Somente os amigos de Deus conseguiriam compreender a linguagem do Apocalipse. Mas, ao mesmo tempo,
Os símbolos não são um problema para a interpretação, pois a própria Bíblia mostra o significado de cada um deles. Veja alguns exemplos. O termo animal aparece várias vezes no livro. Se formos para Daniel capítulo 7, verso 23, encontraremos o que o animal representa dentro da profecia. Ele me deu a seguinte explicação: o quarto animal é um quarto reino que aparecerá na terra. Portanto, animal é igual a reino. Quando nas profecias aparece a expressão animal, o que está por trás é sempre uma nação. Um outro exemplo é a expressão águas. Segundo o Apocalipse capítulo 17, verso 15, falou-me ainda: as águas que viste onde a meretriz está assentada são povos, multidões, nações e línguas. Os símbolos podem também estar relacionados com o tempo. Um dia, por exemplo, não representa na profecia um período de 24 horas. Ezequiel capítulo 4, verso 7 diz: 40 dias te dei, cada dia por um ano. Em Números 14, 34, a mesma ideia aparece falando sobre 40 dias, que na verdade apontam para 40 anos. À medida que formos avançando, você verá que há mais símbolos que serão entendidos e decifrados. Símbolos como os 4 cavaleiros do Apocalipse, as 7 trombetas, as 2 testemunhas de Cristo, o milênio de Apocalipse 20, o enigmático número 666 e a grande prostituta, que já lemos em Apocalipse capítulo 17. Deus fez esse material chegar em suas mãos, pois Ele te ama. As verdades bíblicas mudarão a sua vida e mudarão para melhor. Não tenha medo de crescer em conhecimento. Crescer, às vezes, significa deixar algumas coisas para trás, mudar hábitos, pode até doer no começo, mas saiba que você está no caminho certo, porque Deus está nele. Talvez, por anos, você viveu em meio de tradições e costumes familiares, que agora você descobre que não estão de acordo com a Bíblia. Chega um momento em que uma decisão precisa ser tomada. Eu estou seguro em obedecer a Bíblia. Não há perigo ou risco. Você pode acreditar na revelação de Deus. Temos, assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração, sabendo, primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, diz a segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos 19 e 20. A Bíblia é fiel. Confie em tudo o que ela diz. Deus deixou no final do livro do Apocalipse mais uma advertência quanto ao conteúdo da revelação que deveria ser preservado. A todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Apocalipse capítulo 22, versos 18 e 19. Lembre-se que o Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, que deve ser apreciada, estudada e respeitada. Se mudarmos ou omitirmos informações, enfrentaremos as penalidades que Deus estipulou. A Bíblia, do começo ao fim, é a palavra de Deus. Ela mesma nos diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Segundo Timóteo, capítulo 3, verso 16. É a verdade completa para a salvação, a carta de amor de Deus para o ser humano. Você está diante de uma verdade que fará toda a diferença em sua vida. Está você sentindo em seu coração o desejo de aprender mais de Deus através da sua palavra? Quero orar com você, confirmando a sua decisão. Se você tiver uma Bíblia, segure-a enquanto oramos. Senhor, obrigado pelo privilégio que temos de estudarmos a Tua Palavra. Obrigado porque o Senhor, neste mundo, nos deixou informações e instruções claras sobre como devemos viver, sobre o caminho que devemos seguir. E assim, com a certeza da Tua bênção, eu entrego cada filho Teu que ora comigo agora, em nome de Jesus. Amém. É impossível negar a existência de um conflito entre as forças do bem e do mal. O tema deste estudo fala exatamente sobre o grande traidor, o originador do mal. Injustiças, dor, crimes, tragédias, famílias destruídas, as drogas, evidências do mal plantados neste mundo pelo maior inimigo de Deus, Satanás. Mas quem é Satanás? Como ele foi criado?
Se Satanás foi criado por Deus, então Deus foi o originador do pecado? Não perca o próximo episódio de Apocalipse, o fim revelado.